Olá, galera! Tudo bem com vocês? Que bom! Estamos juntos mais uma vez para mais um momento especial que é o estudo da Palavra de Deus. Daremos sequência hoje à nossa série que está aqui, Gente que Deus Usa. Sejam todos bem-vindos, é bom ter você aqui com a gente. Deixa eu te dar uma dica. Você sabia que aqui no YouTube você tem duas opções? Primeiro, a opção curtir e a opção não curtir. Não basta visualizar esse vídeo, queremos que você interaja conosco também com o curtir e o não curtir. Se gostou desse vídeo, clica aí na mãozinha, se você não gostou, não tem problema. Clique na mãozinha assim. Isso será um bom retorno pra gente, um feedback aí de vocês, da interação de vocês. Gostou desse vídeo? Compartilhe com os amigos e abençoe as vidas. Vamos então iniciar o nosso estudo? Separe aí o seu material de estudo. Você vai precisar de uma Bíblia, tá? Essa Bíblia que eu estarei lendo hoje é a Nova Bíblia Viva. É uma versão diferente que eu gosto muito. Separe aí o seu lapisinho ou a sua caneta, como você preferir. E separe também aí um caderno para anotações ou um bloco de anotações. Fique à vontade. Vamos lá então iniciar o nosso estudo e conhecer o personagem de hoje? Me acompanhe. Vamos lá, galera. Hoje nós vamos estudar sobre um personagem chamado Pedro. Pedro foi um grande homem. E o subtítulo da nossa lição é Pescador de Homens. Pedro, pescador de homens. Vamos então fazer a nossa leitura, que está lá em Lucas, capítulo 5, o versículo 10, conforme está aqui em cima, né, para vocês a referência. Abra sua Bíblia, sublinhe, marque, fique à vontade. A Bíblia é sua, faça suas anotações, bem como também aí no seu caderno ou bloco de anotações. E o texto diz assim, na parte B, tá? Importante observar aí, dê uma olhada, Lucas, capítulo 5, versículo 10, parte B. Diz assim, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Estamos falando de um texto aqui que é conhecido como o chamado de Pedro, quando Jesus o comissiona, quando Jesus o direciona. Pedro não seria mais apenas um pescador de peixe, e sim agora um pescador de homens. E essa alusão está se referindo que agora Pedro estaria à disposição do Senhor para proclamar o Evangelho e ganhar para Cristo homens. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. A Bíblia, Pedro é mais um personagem que Deus usou, que teve sim as suas falhas, né? Mas também teve suas qualidades. A gente vai conhecer um pouquinho. A ideia aqui não é esgotar o assunto, a biografia sobre a vida de Pedro. Nós vamos fazer um resumo, digamos, um panorama sobre a vida de Pedro, permear por algumas situações que aconteceram na vida de Pedro. A Bíblia mostra que Deus usa pessoas comuns, como Pedro, um homem, né, que conheceu tantas alturas da fé, como as profundezas do fracasso, e mesmo assim foi chamado e transformado e usado por Jesus. Independente de suas falhas, Pedro foi chamado por Jesus. Ele viveu dois extremos, né? O fracasso, e também passou por um processo lindo de restauração. E quem era Pedro? Vamos entender um pouquinho quem era Pedro. Primeiro, Pedro era um homem de muitos nomes. Pedro tinha muitos nomes, né? Ele era chamado de Simão, há uma referência bíblica em Marcos 1,16, né? Que é o nome original dele, né? Digamos, Simão é o seu nome original. E Pedro, né? Que é no grego. E a gente vai entender um pouquinho mais a respeito da palavra, né? Ao longo do estudo, um pouquinho mais sobre a palavra
Pedro, né, que é no grego, e aí a gente encontra referências chamando Simão de Pedro. Em Mateus, do capítulo 16, a gente consegue encontrar essas referências. E também tem Cefas. Cefas é a tradução de Pedro para o aramaico, tá bom? Lá em João 1:42 tem essa pronúncia, Cefas, perdão, no aramaico. E vamos avançando então. Pedro, um homem de muitos nomes, 3 nomes, como vimos aqui. Ele era filho de João, ou Jonas, né? E irmão de André também, um dos discípulos de Jesus. E a profissão de Pedro, como a gente já sabe, ele era pescador, por isso essa alusão com pescar homens. E Pedro, ele era um dos discípulos mais chegados de Jesus. Jesus tinha 3 discípulos que estavam com ele mais próximos, né? Dos 12 tinham 3. E dentre eles estava Pedro, né? Que era Pedro, Tiago e João. Seguindo ainda as características de Pedro, Pedro escreveu 2 cartas, que são as cartas, né, de 1 Pedro e 2 Pedro. E essas cartas tinham alguns objetivos. A primeira carta era para encorajar e consolar os crentes que viviam em constante sofrimento. Já a segunda carta, lembrar o cristão acerca do caráter do crente, de luta contra os falsos mestres e da esperança do retorno de Cristo. E essa segunda carta de Pedro, ao que tudo indica, né, ele escreveu já próximo de sua morte. E também, gente, Pedro tem uma característica que o Senhor Jesus prediz, né? Como foi a morte de Pedro. E realmente Pedro morreu de uma forma parecida, né, com a de Jesus, né? Ele morreu crucificado, só que ele não se sentiu digno de morrer crucificado como Jesus, de cabeça para cima. Então, ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Então, dada toda essa introdução, a gente conhecendo um pouquinho aí de quem era Pedro, né, no geral, vamos avançar então para o próximo slide. Aqui a gente vai entender um pouquinho sobre a personalidade de Pedro, para que a gente consiga compreender o quanto Pedro foi moldado para se encontrar como um obreiro aprovado, aquele a qual Deus queria usar de forma extraordinária. Pedro, ele tinha uma personalidade. E antes de falar da personalidade dele, quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre a teoria dos 4 temperamentos, onde num desses 4 temperamentos se enquadra Pedro, tá? Tá aí para vocês esse gráfico mostrando para vocês, né, resumidamente, a teoria dos 4 temperamentos, que são o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Quem criou essa teoria? Essa teoria foi criada por Hipócrates. Isso mesmo, Hipócrates. Nome diferente, né? E Hipócrates, ele foi chamado como o pai da medicina. Ele foi um gigante do mundo médico na antiga Grécia, né? E foi ele quem reconheceu as diferenças, por intermédio de muitos estudos, ele reconheceu as diferenças de temperamento entre as pessoas, e aí depois de analisar bastante, ele apresentou essa teoria que perpetua até hoje. Porém, já passou por diversas mudanças, né? Muitos depois analisaram essa teoria dos 4 temperamentos, e também com o advento da psicologia, aí sim que foi analisado bem melhor essa questão da teoria dos 4 temperamentos, e alguns estudiosos mais recentes resumiram essa teoria em apenas 2, digamos, temperamentos, que é o famoso que a gente conhece, que é a pessoa introvertida e a pessoa extrovertida. Tá vendo como as coisas vão mudando ao longo do tempo?
Porém, a teoria dos 4 temperamentos, ela ainda é muito útil, muito relevante para a gente entender muita coisa. Esse livro aqui, chamado Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye, ele é muito bom e ele fala justamente sobre a teoria dos 4 temperamentos e do poder do Espírito Santo para a transformação de qualquer personalidade humana, do caráter humano. O livro defende muito isso, que há um poder sobrenatural no Espírito Santo de Deus para moldar a vida do ser humano. Fica essa indicação para você analisar melhor, fazer a leitura e se esbaldar aí dessa riqueza que é esse livro. Então vamos entender? Segundo o livro, né, o relato do livro, diz que Pedro, ele tinha personalidade, né, temperamento sanguíneo. E realmente, analisando a história de Pedro, a gente pode perceber que ele se enquadra exatamente nas características de uma pessoa sanguínea. E tá aqui para vocês observarem rapidamente as qualidades. Uma pessoa comunicativa, eminente, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensível e crédulo, né? Crê muito. E os defeitos, né? Uma pessoa impulsiva, volúvel, indisciplinado, inseguro, egocêntrico, barulhento. Vocês podem aí chegar um pouquinho mais para frente e analisar essa personalidade de Pedro. Portanto, Pedro era uma pessoa sanguínea, tinha todos esses defeitos, porém também todas essas qualidades. Então vamos entender, começar a esmiuçar um pouquinho como foi a história de Pedro e onde a gente observa ele desenvolvendo esses temperamentos deles, tanto os defeitos quanto as qualidades. Ao longo de sua jornada, de sua história, a gente pode observar esse temperamento sanguíneo de Pedro em evidência. Vamos lá, continue me acompanhando. Tá conseguindo entender até aqui? Tá conseguindo captar? Qualquer dúvida, já sabe, é só deixar a sua pergunta. Vamos seguindo. Vamos então entender como era Pedro, o discípulo, seus pontos negativos e os seus pontos positivos. E aí a gente começa a perceber o temperamento de Pedro em evidência. Vamos lá, pontos negativos. Pedro, ele era pouco compreensivo. Nessa passagem, eu te aconselho, não vai dar pra gente ler todas as passagens aqui, mas, tá bom? Dê uma pausa no vídeo e em cada tópico, para você conhecer mais profundo a história de Pedro e todas as suas, boa parte, né, de suas ações, que você abra a sua Bíblia e leia os textos de referência. Então, nesse momento, que ele foi pouco compreensivo, ele não tinha o que dizer, ninguém tinha o que dizer e talvez não era para dizer, Pedro inventa de falar alguma coisa, né? Segundo ali, Pedro era pouco inclinado ao perdão. Nessa passagem ele faz a pergunta ao Senhor: Senhor, até quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão, né? E o Senhor responde: até 70 vezes 7. Né? Eram perguntas desses níveis, né, de Pedro. E Pedro, ele tinha pouca consciência, né, ou nenhuma consciência do seu próprio caráter. Nessa passagem, ele diz precipitadamente ao Senhor que ele morreria com o Senhor, que jamais o abandonaria, né, que jamais o negaria. E logo depois, um episódio aconteceu que contrariou essa palavra. E Pedro também sofreu repreensão de Jesus: arreda-te de mim, sai para lá, Satanás, quando Jesus começa a discorrer sobre a sua morte, o que aconteceria, que ele seria preso, e Pedro, numa tentativa de acalentar Jesus, né, diz: não, isso não vai te acontecer, e o Senhor o repreendeu em nome de Jesus, né? Então ele sofreu aí essa repreensão e negou Jesus, que foi o fato, né, dele não ter consciência do seu próprio caráter, porque ele disse que jamais abandonaria o mestre. E o Senhor respondeu: Pedro,
quando quando a situação ficar adversa mesmo, você vai me negar. 3 vezes você me negará. Vamos ler lá então? Marcos tem 2 fatos que eu quero ler com vocês aqui. Um deles é esse que está lá em Marcos, capítulo 14, do versículo 66 ao 72, diz assim. Pega aí sua Bíblia e abra aí. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhavam para o sumo sacerdote passou ali. Ela viu Pedro aquecendo-se na fogueira, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Pedro, porém, negou, dizendo: eu não sei o que está dizendo, e saiu para o canto do pátio. Nessa mesma hora, um galo cantou. A criada ouviu de pé e começou a lhe dizer aos outros: está ali, ele é um deles. Pedro negou outra vez. Um pouco mais tarde, outros estavam ao redor da fogueira, começaram a dizer a Pedro: você também é um deles, porque é da Galileia. Ele começou a praguejar e a jurar: eu não sei nem quem é esse homem, nem sei de quem vocês estão falando. E imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então as palavras de Jesus voltaram à mente de Pedro: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E ele começou a chorar. Pedro negou a Jesus. Num momento de fraqueza, de fragilidade. Ele tinha acabado de dizer que jamais deixaria Jesus, que morreria por ele. Ele foi precipitado nas palavras e negou Jesus. Um momento de uma fraqueza bem explícita na vida de Pedro. Ele teve esse momento de queda e de fraqueza. Porém, isso não mudou a trajetória que Deus tinha para a vida de Pedro. Deus via um Pedro além, no que Pedro se tornaria. E vamos então entender os pontos positivos de Pedro enquanto discípulo. Pedro foi um homem que demonstrou grande fé. Em muitas ações nós observamos isso, Pedro demonstrando e declarando com a própria boca a sua fé. Pulando aqui, esse que eu vou falar por último, Pedro, ele também andou sobre as águas. A gente conhece essa passagem, né? Um ponto muito positivo, que também foi uma atitude de grande fé, de demonstração de fé e ousadia. E Pedro reconheceu Jesus ressurreto. Após a ressurreição de Jesus, ele reconheceu que era Jesus que estava ali com eles. E reconheceu quem era Jesus de fato, quando ele dá essa declaração extraordinária lá em Mateus 16:16. Aí eu peço para que vocês abram. O Senhor Jesus, no versículo 15, pergunta. Então ele perguntou: e vocês? Quem dizem quem eu sou? Jesus queria saber o que as pessoas estavam dizendo que ele era, né? E queria saber dos discípulos o que eles dizem, né? O que eles estavam dizendo, o que eles achavam quem era Jesus. Então, prontamente, Pedro responde como uma resposta assim uníssona e que houve, né, não houve divergência com nenhum discípulo. Portanto, todos calados consentiram com a fala de Pedro, concordando que o que ele estava falando era o correto. E Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma das maiores declarações. Ele reconheceu quem Jesus era de fato. Jesus, o Senhor é Deus, o Senhor é o Filho do Deus vivo. E por isso Deus abençoou Pedro dizendo, Jesus abençoou Pedro dizendo: Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai que está no céu revelou isto pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro. E nesse momento, Jesus muda o nome de Pedro. Uma nova história começa para a vida de Pedro. Nesse momento, o Senhor reconhece que Pedro realmente havia tido um encontro com Cristo. Ele ouviu direto do Senhor
que Jesus era o Filho de Deus, o Deus vivo, todo-poderoso. Não foi homem que revelou isso para ele. E o Senhor diz para ele: você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro significa, vem de Petros, de pedra. Quando o Senhor fala que sobre esta rocha edificarei a minha igreja, o Senhor está dizendo que por intermédio da declaração, dessa declaração doutrinária de quem era Jesus por intermédio de Pedro, o Senhor edificaria a igreja por meio desta declaração. Não era por meio do Pedro, de certa forma, né, em si, do Pedro, mas sim por intermédio da declaração de Pedro. E aí Deus começa a fazer coisas extraordinárias por intermédio da vida de Pedro, a partir aí, então, desse momento. Pedro errou, Pedro caiu, Pedro falhou ao negar Jesus, porém, ele se arrependeu de ter negado Jesus, e muito, se arrependeu muito, chorou amargamente, e Jesus o perdoou. Jesus o perdoou, lhe ofereceu perdão. E Pedro ainda tinha muita coisa incrível para viver na vida dele. Então vamos avançar até aqui, tudo bem? Vamos avançar para o próximo slide e continuar entendendo um pouquinho mais da trajetória de Pedro. Vamos lá! Agora vamos entender um pouco a jornada de Pedro enquanto apóstolo. Pedro, quando encontra Jesus ressurreto, esse encontro é muito significativo para estabelecer dentro da sua alma a paz sobre o perdão de Jesus na vida dele. O Senhor dialoga com ele 3 vezes, né? O Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Era um momento de restauração e Pedro respondeu: Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. O quanto eu te amo. Então, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Vamos lá, meu filho, o que ficou para trás ficou, e agora por seu intermédio eu vou edificar a minha igreja. Com base naquela sua declaração, eu vou edificar a minha igreja e vou te usar. Fico a pensar, né? Em quantas vezes deve ter passado na mente, assim, de Pedro, né? O quanto ele tinha falhas, erros cometidos na sua trajetória, mas ainda assim, o Senhor tinha prazer em usar Pedro. O Espírito Santo transformou Pedro do discípulo inseguro que ele era em um apóstolo firme como rocha. Em Atos, né, há vários registros de acontecimentos importantes em que Pedro esteve envolvido. Vamos assim analisar então, né? Vamos passar aqui nesses itens que estão aí ao nosso lado. Pedro, vai acompanhando aí a trajetória, como foi a vida de Pedro. Quem diria aquele homem, né, que falava sem pensar coisas assim, inconsequentes, né, extravagante, impulsivo, se tornaria neste homem, neste apóstolo fantástico. Ele pregou com coragem, Pedro era destemido, né? Deus transformou, tudo que ele tinha, que estava sendo mal utilizado, Deus transformou para ser bem utilizado de forma adequada, de forma que agradasse o coração do Senhor. Portanto, Pedro pregou com coragem, levou 3.000 pessoas à conversão. Ele curou um mendigo aleijado e em seguida fez uma pregação. Falou a respeito de Jesus perante o sinédrio com ousadia, impetuosidade. Confrontou a falsidade de Ananias e Safira, a gente sabe disso, uma história incrível também. Para você conhecer um pouco mais de tudo isso, te sugiro que você dê uma pausa no vídeo e vá lendo cada referência para você identificar
aquele temperamento que nós vimos lá no início, sanguíneo, as qualidades e os defeitos, você vai conseguir ir, né, identificando ao longo da trajetória de Pedro, né? Pedro pregou e orou pelo povo de Samaria. Embora, né, Atos só relate somente aí esses fatos, há outras informações dele no Novo Testamento, né? Por exemplo, Pedro começou a viajar, né, para regiões cada vez mais distantes. Ele fez viagens e provavelmente algumas viagens acompanhados de sua esposa. Ao que tudo indica, Pedro era casado. Lá em 1 Coríntios 9, versículo 5, podemos constatar, por intermédio de uma fala de Paulo, que Pedro viajava com sua esposa. Isso nos dá a entender, então, que ele era um homem casado. Vamos seguir, que tem mais características aí de Pedro enquanto apóstolo. Então, continuando sobre as características de Pedro enquanto apóstolo, os atos que foram realizados por intermédio de Pedro, no ponto 6 aí, Pedro curou Enéas em Lida. Pedro realizou prodígios, milagres, e acreditava-se até que sua sombra também curava, tamanho poder do Espírito Santo que atuava na vida dele. Pedro ressuscitou Dorcas lá em Jope, né? Olha, o poder de Deus atuando, milagre sendo realizado. E Pedro, um detalhe muito importante, apresentou o evangelho aos gentios em Cesareia. Nós sabíamos da questão que tinha em relação à salvação chegar aos gentios. E nesse episódio o Senhor revela para Pedro que ele também veio para os gentios e queria alcançar os gentios, né? Pedro foi usado por Deus, ele foi a pessoa usada por Deus para esse episódio inédito, incrível e muito importante na história, que foi a inclusão dos gentios na nova aliança. Por intermédio desse episódio aí, da conversão do centurião Cornélio e toda a sua família, nessa passagem onde relata a visão que Deus dá, né, a Cornélio e a Pedro. Então, nesse momento, há aí, né, a inserção dos gentios na nova aliança, e depois desse episódio, Pedro continua, né, na defesa em favor da pregação do evangelho aos gentios, né, diante dos demais cristãos, porque se criou todo esse questionamento, né? Se vocês forem ler lá em Atos, capítulo 10, o capítulo 11, vai ter um relato melhor sobre essa questão. E também as duas cartas de Pedro, tanto 1 Pedro quanto 2 Pedro, foram escritas para, né, os gentios. Então Deus teve esse ministério com Pedro, né, de usá-lo para abençoar os gentios e incluí-los aí nessa nova aliança. Então Pedro teve esse bastante contato, que foi um marco na história, né, a expansão do reino de Deus, e por isso ele chegou até aqui, até nós, né? Então olha que extraordinário, um homem tem, né, e tiveram muitos defeitos, foi moldado pelo Senhor para fazer, né, para o Senhor realizar por intermédio dele coisas extraordinárias. E seguindo, Pedro explicou as razões que o levaram, né, a batizar os gentios, e também esteve na defesa, né, dos gentios, do batismo dos gentios e tudo mais. Pedro, né, foi preso e em seguida libertado por intervenção divina, experimentou esse milagre. E Pedro fez contribuições importantes durante o concílio de Jerusalém, embora fosse homem simples. Há uma passagem em Atos que fala que ele era um homem simples, aparentemente sem cultura, mas Pedro estava totalmente possuído pelo Espírito de Deus, que o habilitava a falar com ousadia e com coragem.
E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Ele nos usa de forma extraordinária que nem nós mesmos entendemos. A capacidade vem dele. Vamos então avançando. Próximo slide. Seguindo então e caminhando aí para finalizar, né, para finalização do nosso estudo sobre a vida de Pedro, vamos entender o que é a vida de Pedro, né, o que podemos extrair com todas as histórias de vida de Pedro, com todos os episódios que ele viveu, com o seu temperamento, o que a gente pode extrair como lição para as nossas vidas. Primeiro, o Senhor nos chama independente dos nossos defeitos ou falhas de caráter. Simplesmente o Senhor nos chama. Porque quando ele nos chama, quando ele te chama, me chama, ele não vê a Vanessa atual. Ele vê a Vanessa que eu poderei ser. E o que ele pode fazer por meu intermédio, a transformação que ele pode fazer em mim. Portanto, independente de suas falhas, de seus erros, de seus pecados, Deus, ele te escolheu, te chamou para uma grande obra. Ele quer que você seja uma pessoa usada por ele para abençoar as nações e onde você estiver inseridos. Segunda lição que a gente pode extrair é que homens e mulheres de Deus podem cometer grandes erros simplesmente porque são seres humanos. Seres humanos são falhos e limitados. Essa é a nossa condição enquanto humanos. Falhos, limitadíssimos. Somos pessoas que, infelizmente, lidamos com o pecado diariamente. Está em nós, está no mundo. Não somos perfeitos. Não há como sermos perfeitos aqui nessa terra. Homens e mulheres de Deus falham. Aí você pensa, mas aquela pessoa, poxa, eu achava que era uma mulher de Deus, achava que era... A partir do princípio que você olha para a pessoa com outra perspectiva, observando-a como ser humano, você vai entender que ainda que ela seja ou ele seja considerado uma mulher, um homem de Deus, ele vai falhar e isso não poderá mudar a sua condição de mulher de Deus, a sua condição de homem de Deus. Terceira lição. Não é sábio nem prudente falar ou agir sem pensar. A vida de Pedro nos demonstra isso claramente. A sua impulsividade fazia com que Pedro declarasse coisas das quais ele não poderia cumprir, declarasse coisas das quais não fazia parte ainda do seu caráter. Portanto, não é sábio nem prudente falar alguma coisa ou agir sem antes pensarmos, passarmos pelo campo da razão. E, vamos lá, seguindo a quarta lição, o verdadeiro discípulo de Cristo tem o caráter transformado pela comunhão com o Senhor. O relacionamento com Deus é o que transforma o nosso caráter. Dentre aqueles 4 temperamentos, um deles certamente é o seu, um deles é o meu. Deus não quer que a gente permaneça com esses defeitos, Ele quer que os nossos defeitos, as nossas falhas de caráter e personalidade sejam transformadas à medida em que eu me relaciono com o Deus perfeito, Deus todo-poderoso. Ele vai me ensinando a viver, Ele vai me ensinando a lidar com aquele defeito que há em meu temperamento. E aí, isso vai produzindo em mim um novo caráter, um caráter de acordo com a vontade de Deus. Quinto, uma lição para a nossa vida: quando pressionado pela cultura ou pela sociedade, cuide para não negar a Cristo. Pedro estava num momento de desespero, de angústia, e pressionado pela sociedade, pelas pessoas e pelo medo, ele negou a Cristo. Portanto, fica aí a lição para nós: quando nos sentirmos pressionados por cultura, por pensamentos
contraditórios a palavra de Deus, que tentam incutir dentro de nós, né, ou a sociedade, de certa forma, tenta incutir, a gente precisa tomar cuidado para a gente não abrir mão dos princípios de Cristo. Fazendo isso, a gente está, né, o negando, né? É importante que em toda a nossa caminhada, em toda a nossa forma de viver, a gente reafirme e entenda que Cristo é o nosso Senhor e assuma essa postura. Eu sigo a Cristo, os seus ensinamentos, e não negar os nossos princípios. Tem mais lições, me acompanhe. Continuando, número 6. Deus transforma nosso caráter e usa as nossas vidas para o serviço do seu reino. Pedro era uma pessoa desprendida, né? E o desprendimento de Pedro antes era usada de forma mal direcionada, ele não era bem direcionado, né? Esse desprendimento dele, que antes era mal direcionado, tornou-se o grande instrumento para a proclamação do evangelho. Por intermédio do relacionamento dele com Deus, Deus mudou essa situação e pegou aquilo que era um defeito, né, porque era usado de forma inadequada e errada, e transformou em algo que foi essencial para a proclamação do evangelho por intermédio de Pedro. É isso que Deus quer fazer com você. Talvez você tenha potenciais incríveis, porém pode estar direcionando esses potenciais de forma errada, né? E utilizando de formas inadequadas. Deus quer direcionar para o correto, né? Para que assim você seja uma bênção, frutifique para o que Deus te colocar. 7, não podemos nos calar quanto ao Evangelho de Cristo. Paulo declara isso num dado momento. Ele fala perante o povo, né, e os chefes da lei, que ele não podia deixar de falar. Ele afirmou isso aos líderes religiosos que pretendiam calá-lo, né? Pediam que ele ficasse quieto, que ele não propagasse a mensagem das boas novas, as coisas que ele falava de forma corajosa. E Pedro afirmou que ele não poderia se silenciar diante do que ele tinha testemunhado de Cristo. E a gente não pode se calar quanto ao Evangelho de Cristo. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, ouvido. Nós precisamos falar. Precisamos, 8, ser sensíveis à voz de Deus e flexíveis. Nós precisamos ter sensibilidade, ouvir a voz do Senhor e sermos pessoas flexíveis. Pedro, à medida que foi transformado, foi ouvindo com clareza a voz do Senhor e se tornou uma pessoa flexível. A gente observa isso lá na questão sobre a inclusão dos gentios, né? Nas boas novas, no batismo, ele foi flexível quanto a essa situação. Nós precisamos sermos, né, pessoas flexíveis, ok? 9 lição. Tenha consciência de que as obras que você faz são pelo poder do Senhor, jamais pelo seu. Pedro realizou muitos milagres, mas deixou claro, e a gente encontra isso nos escritos bíblicos, ele deixou bem claro que era apenas um instrumento de Deus, que o poder que emanava dele, que atuava por intermédio dele, não era dele, era do Senhor. Então Pedro aprendeu a dar glórias ao devido ser, que era Deus, o único que merecia a glória de tudo que estava sendo realizado. A glória era do Senhor, a glória permanecerá sendo do Senhor. Nós não temos poder para nada, quem tem poder é Deus. Então entenda que por seu intermédio haverá uma intervenção divina emanando por você. Não é você, é Deus. E isso nos dá uma alegria e esperança de
acreditarmos que quem nos capacita, quem nos habilita é Deus. Isso faz com que o medo de nos lançarmos à vontade de Deus, vá embora. E 10ª lição, por último, nunca desista do seu chamado. Jamais desista. Pedro, ao longo da sua caminhada, das repreensões que recebeu do Senhor, poderia ter desistido. Isso não dá para mim não. Não vai dar. Olha, eu só dou bola fora. Não dá certo. Eu sou uma pessoa, não dá. Eu vou morrer assim desse jeito mesmo, porque eu não quero nem mais mudar. Acho que não tem jeito para mim. Quando Pedro nega a Jesus e depois observa olho a olho ali Jesus e tem aquele profundo arrependimento, ali poderia ter sido um momento em que ele desisto, cometi um grande erro, acabou para mim. Mas não, Pedro não desistiu, recebeu o perdão do Senhor e seguiu a sua vida, porque havia ainda muita coisa para ele viver e fazer em nome do Senhor Jesus. E que assim seja na sua vida. Não desista do seu chamado, não desista da sua caminhada para a qual Deus te chamou. Ainda que no caminho você tropece, você caia, você faça pausas, não tem problema. Não tem problema. Você é ser humano, você é falho. Entenda essa condição. Deus é tudo em você. Portanto, não desista. Vamos finalizar com a conclusão no próximo slide. Concluindo, lembre-se, Pedro foi um cara com uma trajetória incrível e que hoje para nós ele é reconhecido como um apóstolo maravilhoso, que a gente olha para a sua vida e pensa, uau, quantas coisas extraordinárias Pedro realizou, que maravilha, quanta coisa ele fez em nome do Senhor. Mas esse homem que realizou milagres, pelo poder do Senhor Jesus, é um ser humano e que falhou muito em sua caminhada, conforme a gente acompanhou. Porém, Deus tinha uma grande obra em sua vida. O convocou para ser pescador de homens. Assim como diz o texto, pescador de homens, o Senhor tinha um plano para que Pedro resgatasse para o Senhor muitas vidas. Assim como habitualmente ele ia para uma pesca, lançava a rede, pegava os peixes, usava de todas as estratégias, iscas, todos os detalhes que um pescador usa para poder trazer os peixes, o Senhor pegou essa habilidade de Pedro e disse, agora você vai aprender a pescar homens, te darei as iscas necessárias, a rede, você vai lançar e você vai colher muitas vidas para mim. Vou te usar para marcar a história e para ser um agente de transformação para muitas pessoas. E por seu intermédio, como bem falei em minha palavra, eu lhe dou autoridade e poder para expulsar demônios. E por seu intermédio você vai fazer isso. Vai expulsar demônios, curar vidas. E assim Pedro fez. Com a capacidade do Senhor, Pedro então foi um homem que Deus usou. Pedro nos faz lembrar que seres humanos falhos e errantes, assim como eu e você, são pessoas que sim, Deus usa de forma extraordinária. Qual é o seu defeito? Quais são as suas falhas? Onde você precisa ter uma transformação, uma mudança de caráter? Coloque agora diante do Senhor esses seus defeitos, as suas falhas, reconheça o seu caráter, reconheça quem você é, reconheça as suas virtudes e suas falhas. E o Senhor então te direcionará, te transformará e fará de você a pessoa que Ele quer.
da forma dele, do jeitinho dele, um obreiro aprovado de acordo com o que ele quer. Deus quer te usar. Não se deixe enganar pelo diabo quando diz para você: você não é capaz, você não pode, você não tem habilidade para isso, você não tem caráter para isso. Não deixe que o diabo te engane com isso. Lembre-se apenas: o Senhor é quem te capacita, é quem te transforma. Então, que diante do Senhor coloquemos nossas vidas, coloquemos os nossos corações, coloquemos os nossos temperamentos para que sejamos moldados de acordo com a sua vontade. Deus te abençoe. Se tiver alguma dúvida, compartilhe com a gente e vamos avançando em nosso estudo bíblico. Um beijo!